ובראשם ידידנו הגדול, נשיא ארצות הברית, nosso grande amigo, הנשיא דונלד o ג'יי presidente טראמפ. dos Estados Unidos, presidente Donald J. Trump. ברוך בואך לירושלים בירתנו הנצחית. Seja bem-vindo a Jerusalém, בואך nossa capital eterna. לישראל Seja bem-vindo ביום המרגש הזה, a Israel, שיחקק בתולדות עמנו. nesse dia גם emocionante אתה הנשיא, que estará na história, nos anais da história de Israel. נחקקת בתולדות האנושות, O senhor presidente estará אבל אנחנו, כפי inscrito שנאמר, na história da nossa nação זוכרים את ידידנו, e o senhor já está na história do mundo. את חלקך החשוב והמכריע בהחזרת Nós יתרת חטופים. queremos lembrar aos nossos amigos, nós sabemos que o senhor é uma parte importante, uma parte determinante שהתבשרנו עכשיו, no retorno dos רק לפני reféns שעה neste dia. שכל חטופינו Quando fomos החיים informados, hoje, uma hora atrás, העזו que התרגשות todos os nossos reféns vivos haviam retornado para nós, que felicidade! כמה חיכינו לרגע הזה, ואנחנו מחויבים להחזיר את כולם. ואני רוצה Quanto להודות tempo a לך gente esperou por isso? ובשם האומה כולה. E estamos comprometidos a que todos retornem. Eu quero agradecer pessoalmente, presidente, em nome de toda a nossa nação. Muito obrigado, senhor presidente. Now, I know that the teleprompters are working well, though I'm not using them. But I'm not sure about the translation. So I'll say Mas, in enfim, English. eu estava falando em hebraico, eu não sei como isso saiu exatamente, mas agora eu gostaria de falar em inglês. Presidente Trump, o Knesset, nosso Congresso, o recebe e a sua distinta delegação a Jerusalém, nossa eterna capital. É a sua primeira visita a Israel desde que o senhor reconheceu Jerusalém como nossa capital e mudou sua embaixada para cá. Muito obrigada, senhor presidente, por isso. There are many other reasons to thank you. Since your Há last muitas visit outras here. razões para agradecê-lo. Thank you for Desde a sua última recognizing Israeli visita. sovereignty over the Golan Muito Heights. obrigado por reconhecer a soberania de Israel sobre as colinas de Golã. Thank you for standing up to the lies against Muito Israel obrigado in the United Nations. por ter se usado sua voz contra as mentiras perpetradas contra Israel nas Nações Unidas, na ONU. Muito obrigado por agradecer, por reconhecer no seu plano de 2020 a Judéia e a Samária, que são o lar ancestral do povo judaico. Muito obrigado por fazer os acordos de Abraão, os históricos acordos de Abraão. Thank you for withdrawing from the disastrous Iran nuclear deal. Muito obrigado por sair do desastroso acordo nuclear com o Irã. Thank you for supporting Operation Rising Line. Muito obrigado por apoiar a operação Midnight Hammer. Boy, is that do Leão que ajudou e a operação do Martelo e promover a operação Martelo da Meia-Noite. this is the most fitting name ever Eu named preciso dizer for a isso. military operation. Because Esse a little nome after é o nome midnight, mais perfeito you para uma really operação hammered them. militar. Porque logo depois da meia-noite, vocês realmente martelaram This is eles. only a partial list. Meus amigos, essa é só uma lista parcial.
mas ela é suficiente para afirmar o que eu já disse muitas vezes. Donald Trump é o maior amigo do Estado de Israel e o maior que ele já teve na Casa Branca. Nenhum presidente americano fez mais por Israel. E como eu disse em Washington, nem de perto, nem chega perto do que os outros fizeram. Senhor presidente, hoje nós o recebemos aqui para agradecê-lo por sua liderança fundamental e por trazer uma proposta que trouxe o apoio de todo mundo, uma proposta que trouxe todos os nossos reféns de volta para casa. Uma proposta que acaba com a guerra por alcançar todos os nossos objetivos. Uma proposta que abre as portas para uma expansão histórica da paz na nossa região e além da nossa região. Senhor presidente, o senhor está comprometido com essa paz, eu estou comprometido com essa paz. E juntos, senhor presidente, nós vamos alcançar essa paz. Já fizemos isso. Já fizemos isso nos acordos de Abraão. E nós faremos novamente. Senhor presidente, hoje, o calendário judaico marca 2 anos de guerra. Essa guerra começou em 7 de outubro, durante o Festival Judaico de Shibata. O senhor sempre me disse, e eu disse ao mundo, lembrem-se do 7 de outubro. Senhor presidente, nós lembramos os milhares de terroristas do Hamas que entraram nas nossas cidades, nos nossos kibbutzim. Lembramos das 1.200 pessoas que o Hamas assassinou de forma fria, incluindo dezenas de americanos. Nós nos lembramos das famílias queimadas vivas, que morreram abraçadas juntos. Nós lembramos dos jovens israelenses brutalmente assassinados no festival de música, no Nova Music Festival. Nós lembramos dos centenas de cidadãos que foram levados para as masmorras de Gaza, incluindo 12 americanos, homens e mulheres, jovens e velhos, bebês e sobreviventes do Holocausto. Meus amigos, senhor presidente, esses monstros pegaram bebês como reféns. Em resposta a esse ataque bárbaro no 7 de outubro, Israel fez o que precisava fazer. Com uma coragem sem fim, nós defendemos o nosso povo, nós derrotamos nossos inimigos e libertamos os nossos reféns. Nossos soldados heróicos lutaram como leões. Eles lutaram nas linhas de frente da civilização e da barbárie. Israel conquistou vitórias fantásticas sobre o Hamas e todo o eixo do terror do Irã. Sinhar David, Nasrallah, Assad, todos estão mortos. As armas nucleares e os mísseis balísticos do Irã e seus programas já não existem. A liderança dos Houthis acabou, mas o preço dessa vitória, o preço dessas vitórias foi pesado. Quase 2.000 vidas de israelenses foram sacrificadas na batalha. Eles deixaram pais, esposas, maridos, irmãos, filhos. Seu amor, suas risadas, suas promessas, seu potencial foram perdidos para sempre. As famílias dos nossos combatentes que faleceram, e muitos desses parentes estão aqui, eu digo, eu conheço a profundidade da sua dor.
Eu sei esse luto inconsolável que irá acompanhá-los pelo resto de suas vidas. O Estado de Israel baixa sua cabeça em gratidão eterna aos nossos heróis que caíram. Por causa desses heróis, a nossa nação irá sobreviver. Por causa desses heróis, nossa nação irá florescer. E por causa desses heróis, a nossa nação terá paz. Senhor presidente, milhares dos nossos soldados corajosos também foram feridos. Sofreram golpes terríveis em sua alma e em seu corpo. Soldados corajosos como Ari Spitz. Ari é um americano. Um americano israelense que foi ferido. Ari é um americano israelense que foi ferido em Gaza enquanto buscava por armas e terroristas do Hamas. 2 dos colegas do Ari morreram nessa ação e 10 se feriram. O Ari foi considerado morto, mas ele teve uma recuperação milagrosa, mesmo depois de perder 3 membros. Ari, se você puder levantar, muito obrigado. Ari, you are the spirit of Joshua. You are the spirit of David. Ari, você é o espírito de Josué, o espírito de Davi, o espírito dos Macabeus. Você é o espírito de Israel. Eu saúdo, nós todos o saudamos. Sabine Tassa, of Kibbutz Netiv HaSara, Sabine Tassa, do Kibbutz Kivatsara, está assistindo hoje essa transmissão do Consulado de Israel em Los Angeles. Ela perdeu seu esposo, seu filho mais velho, no 7 de outubro. Ela é mãe de outros 3 outros jovens. 2 deles viram o pai saltar sobre uma granada do Hamas para salvar seus filhos. Nós vimos um filme desses jovens chorando, falando: meu pai morreu, por quê? E por que Deus me salvou? Senhor presidente, meu amigo Donald, eu já vi coisas muito difíceis na minha vida. Mas eu não aguentei quando eu assisti esses rapazes sofrendo. Eu só consegui ver esse vídeo uma vez. Sabine, a mãe deles, teve a força, a fortaleza de mostrar esse filme em todo o mundo. E minha esposa, Esther, perguntou para ela: como que você faz isso? Por que você faz isso? E ela respondeu: eu faço isso para mostrar a todo mundo a monstruosidade contra a qual Israel está lutando e a justiça da nossa causa. E é isso que ela fez em Los Angeles. Sabine, você pode me ouvir agora. E eu falo em nome de todos nós. Você tem o espírito das heroínas bíblicas, Débora, Ruth, Esther. Vocês são o espírito de Israel e nós todos a saudamos. Senhor presidente, o senhor pediu a mim em várias conversas durante a guerra de 12 dias com o Irã. O senhor me perguntou como que as pessoas estão aguentando. E eu disse: o nosso povo
é forte. Os israelenses são uma nação de leões, com uma resolução sem fim para defender o nosso país e assegurar o nosso futuro. O povo dá força aos nossos soldados e dá força a mim e aos meus colegas. O povo judeu ressurgiu das cinzas várias vezes e formou o Estado de Israel e o Exército de Israel. E nós dizemos, nunca mais nós ficaremos indefesos diante dos nossos inimigos. E essa força resoluta não apenas assegura a nossa sobrevivência, mas também o nosso futuro. Ela assegura a paz. Nós pagamos um preço muito alto por essa guerra. Mas os nossos inimigos agora entendem o tamanho do nosso poder, da nossa justiça e como estamos determinados. Eles entendem que atacar Israel no 7 de outubro foi um erro catastrófico. Eles entendem que Israel é forte e Israel está aqui para ficar. E isso, senhor presidente, é a base indispensável da paz. A paz pela força. Senhoras e senhores, esse é um dia histórico, de grande alegria, com os reféns remanescentes voltando para casa. Minha esposa Sara e eu nos encontramos com famílias de reféns muitas vezes. Não há palavras para descrever a agonia deles, apenas lágrimas e uma tristeza, uma dor inimaginável. No começo da guerra, eu prometi trazer todos os reféns de volta. Hoje, com a ajuda indispensável e o foco determinado e incansável do presidente Trump e o sacrifício incrível, a coragem dos soldados de Israel, nós estamos cumprindo essa promessa. Foi uma longa jornada para chegar aqui. Na primeira semana da guerra, nossos soldados sofreram uma pressão militar muito forte. E o Hamas e a comunidade internacional colocaram uma pressão diplomática também sobre eles. Mas isso permitiu que, depois que nós conseguíssemos libertar uma centena de reféns num resgate heróico nas linhas inimigas. Mas conforme o tempo ia passando, a gente sabe o que aconteceu. A pressão diplomática acabou ficando mais forte. Mais e mais governos caíram na propaganda do Hamas. Mais e mais governos sucumbiram às forças antissemitas em seus países. Eles se viraram contra Israel. Eles pediram que nós nos rendêssemos ao Hamas, demandas do Hamas, para deixar Gaza imediatamente. Se Israel sucumbisse a essas demandas, não apenas essa guerra não teria fim, como os programas do Irã e de outros inimigos continuariam ativos. Porque os assassinos do Hamas voltariam mais e mais vezes, como fizeram em 7 de outubro. Mas nesse ponto de pressão máxima sobre Israel, um homem chamado Donald J. Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos. E, senhoras e senhores, da noite para o dia, tudo mudou. Tudo mudou. Senhor presidente, graças ao seu apoio inequívoco a Israel, nós asseguramos uma entrega, uma devolução de reféns em semanas de sua eleição. E nos meses que se seguiram, o seu trabalho junto conosco ajudou a trazer mais reféns e depois para o caminho de acabar com essa guerra.
que vai assegurar o desarmamento do Hamas. 2 meses atrás, o senhor apoiou minha decisão de enviar as forças de defesa de Israel para a última fortaleza do Hamas na cidade de Gaza. O senhor compartilhou a minha visão de que essa pressão militar acabaria libertando os reféns. E apesar de toda a crítica, de todos aqueles que disseram não, nós estávamos certos. O Hamas se escondeu e 2 semanas atrás nós conseguimos fazer algo milagroso. O senhor conseguiu fazer algo que ninguém acreditava ser possível. O senhor trouxe a maior parte do mundo árabe, a maior parte do mundo, na verdade, para apoiar a sua proposta para libertar os reféns e acabar com a guerra. Eu quero agradecer o Steve Witkoff, Jared Kushner e Ron Dermer por sua grande contribuição para esse esforço. E eu quero agradecer também o nosso time de negociação. Eu acho que a cooperação muito próxima entre essas duas equipes, entre essas duas nações, combinando a pressão militar de Israel e a liderança global sem comparação do presidente Trump, eu tenho de dizer, eu já vi muitos presidentes americanos. Eu estou aqui há um bom tempo. Eu nunca vi ninguém mover o mundo tão rapidamente, de forma tão decisiva, de forma tão resoluta, como o nosso amigo, o presidente Donald J. Trump. With our military pressure and President Trump's global leadership, com a nossa pressão militar e a liderança global do presidente Trump, nós conquistamos esse momento histórico. É um momento de alegria indescritível. A nossa nação abraça de volta seus filhos que estão voltando para casa. Senhor presidente, nesta semana, judeus em todo o mundo irão ler o livro de Eclesiastes, que está na Bíblia. A Bíblia tem vários momentos milagrosos. Um deles eu acho que a sua decisão de atacar Fordow foi uma ação, e a ação anterior a ela, de matar Qasem Soleimani, o arquiteto da morte, foram ações que mudaram o equilíbrio de poder no mundo. O senhor trouxe a América de volta novamente. Now, I said that we're going to read this week the book of Ecclesiastes. Eu disse que essa semana nós vamos ler o livro de Eclesiastes. Ele não é um livro de ação, mas um de meditação, de pensamentos, de uma perspectiva sobre a vida e a morte. E neste livro, nós temos as palavras imortais do rei Salomão, que para tudo há uma estação, e um tempo para tudo que está sobre o céu. Um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Nos últimos 2 anos, tivemos um tempo de guerra. Os próximos anos, esperamos ter um tempo da paz. Peace inside Israel and peace outside Paz Israel. dentro de Israel e paz fora de Israel. I look forward to continuing marching with you on the path we paved together
Eu estou empolgado por continuar marchando ao seu lado nesse caminho com os acordos de Abraham. Sob sua liderança, nós podemos ter novos tratados de paz com os países árabes na região e as nações muçulmanas além da região. As crianças de Abraão irão construir um futuro melhor, um futuro que irá unir as civilizações contra a barbárie, a luz contra a escuridão e a esperança contra o desespero. Meus amigos, eu acredito que, sob a liderança do presidente Trump, isso vai acontecer muito mais rapidamente do que as pessoas imaginam. Como primeiro-ministro de Israel, eu estendo a minha mão a todos aqueles que querem fazer a paz conosco. Ninguém mais quer a paz do que o povo de Israel. Israel continuará vigilante e se defender. Israel continuará cheia de esperança. A esperança é o nosso hino nacional, é a nossa crença, é a nossa força. É hora, meus amigos, de fazer com que essa força, de trazer essa esperança para expandir o círculo da paz. Senhor presidente, muito obrigado por tudo que o senhor fez para nós. Eu enviei a sua indicação para ser o primeiro não israelense a receber o prêmio mais alto de Israel. É um prêmio que o senhor receberá na hora. Aquele outro prêmio o senhor vai receber na hora certa, mas aqui de Israel o senhor vai receber a mais alta honraria. When others were weak, you were strong. When others were fearful, you were bold. Onde outros foram fracos, o Senhor foi forte. Onde outros foram temerosos, o Senhor foi corajoso. Onde outros nos abandonaram, o Senhor esteve ao nosso lado. Em nome do nosso governo e do povo de Israel, eu agradeço a sua amizade extraordinária. Eu agradeço por trazer nossos reféns de volta, por apoiar a marcha dos israelenses pela vitória. Agradeço por pavimentar o caminho para a paz. Baruch haba liYisrael, Baruch haba liYerushalayim. Seja bem-vindo a Israel. Seja bem-vindo a Jerusalém. Seja bem-vindo nesse dia tão empolgante que nos... May God bless you and your family, Mr. President. May God bless America. May God bless Israel. Que Deus abençoe os Estados Unidos, que Deus abençoe Israel e que Deus abençoe a aliança entre essas duas terras prometidas. Muito obrigado, senhor presidente.